Um menino de 2 anos é morto por padrasto no interior de São Paulo. Acompanhe comigo. Um crime hediondo contra um bebê. Acontecia, na verdade, uma tortura contra essa criança, que é um crime gravíssimo, equiparado a crime hediondo. O pequeno Luiz Miguel chegou ao pronto-socorro sem vida e com muitas lesões. Estupro de vulnerável e homicídio qualificado, cometidos pelo padrasto. Para a polícia, Leandro não agia sozinho. Larissa, mãe do menino, sabia de tudo. No dia lá da morte, presenciaram essa mãe falando para o pai: eu te avisei para parar com isso, eu te avisei que ia dar besteira. Dentro desta casa, em vez de momentos felizes em família, aconteciam sessões de tortura. Pelo menos das agressões físicas, dessa tortura, ela tinha ciência. Mas e o pai biológico? O pai da criança foi ouvido também, pouco pôde acrescentar a oitiva dele, porque há 1 ano mais ou menos ele não tinha contato com a criança, mas por um acaso acabou sendo preso, porque estava procurado por outras razões que não tem nada a ver com o caso. Este é o momento em que Larissa Cenário de Souza, de 19 anos, é presa por tortura contra o próprio filho. No momento da prisão, quando foi procedido o indiciamento, a mesma postura. Nem para bem, nem para mal, nenhuma reação. Nós conversávamos com ela e ela com respostas evasivas, contraditórias, em alguns momentos dizendo que ela não dava banho na criança, por isso que não sabia das lesões. Como é que a mãe não dá banho na criança? Mas em outros momentos dizia que em tais e tais dias tinha dado banho na criança. Daí eram dias que as lesões já estariam presentes. Uma série de contradições, mas bem fria, sim. O companheiro dela já estava atrás das grades. Leandro Gabriel Teobaldino, de 23 anos, foi detido em flagrante no hospital em que levou Luiz Miguel, já sem vida. Sinais de esganadura no pescoço. Por isso acionam a polícia. Então, sendo questionado o padrasto, ele informa, ele tenta justificar a violência sexual, dizendo que machucou a criança enquanto dava banho. E que daí a criança teria comido um Danone e ido dormir. E mais tarde, ao perceber que não acordava, teria tentado fazer uma tentativa de ressuscitação. E nesse momento que ele teria apertado o pescoço da criança. Que para mim não tem lógica nenhuma, que ressuscitação é essa, que envolve constrição das vias respiratórias, né? O crime aconteceu na casa do casal, esta daqui, em Salto do Pirapora, interior de São Paulo, que está abandonada. Inclusive um cachorrinho foi deixado para trás. A gente percebe no quintal, pelas frestas, haver alguns móveis eletrodomésticos, inclusive alguns itens infantis. O portão e a porta estão trancados e os vizinhos dizem que a casa de fato está vazia. De acordo com Leandro, ele cuidava do enteado enquanto a companheira estava trabalhando. O colocou no banho e durante o banho, ao lavá-lo, teria ferido a criança, o que para a polícia não faz o menor sentido. Que depois o ofertou um iogurte e que o bebê dormiu e não acordou mais. Ele alegou ainda ter tentado fazer manobras para ressuscitar o enteado, sem sucesso, e justifica assim as marcas no pescoço da vítima. A reação da mãe ao assassinato do próprio filho chamou a atenção das autoridades. Foi quando ela passou a ser investigada. Diante de uma ocorrência tão triste que mexeu com toda a cidade, para você ter uma ideia, eu queria até agradecer a população, porque existiu uma carreata aqui em homenagem à memória da criança. A cidade inteira e além da cidade, em outros lugares, todo mundo muito revoltado e todo mundo fazendo a mesma pergunta que nós da polícia estávamos fazendo. O quanto que essa mãe sabia e desde quando que isso acontecia.
Tentamos contato com os vizinhos, que não quiseram se envolver. Também fomos até a casa da tia de Larissa, tia-avó de Luiz Miguel, na mesma rua. Ela se demonstrou irritada com a nossa presença. Não tenho nada para falar. Nos dirigimos então até o prédio em que mora a mãe de Larissa. Ela não estava em casa. Eu acabei de verificar e eles não estão na casa. Ligamos para ela. No momento eu não tenho condições de falar. Se você me entender e respeitar esse momento, eu agradeço. Leandro, Gabriel e Larissa trabalhavam juntos neste supermercado no centro da cidade. Só que poucos dias antes do crime, ele havia pedido demissão. Eles se conheciam há cerca de 1 ano, namoravam há 6 meses, foram morar na mesma casa há apenas 4 meses e, de acordo com os colegas do estabelecimento, que não foram autorizados a gravar entrevistas, mas prestaram depoimento na delegacia, o casal não oferecia, não apresentava nenhuma atitude violenta ou suspeita. Porém, os relatórios médicos apontavam que o menino foi atendido com diferentes tipos de lesões por diversas vezes. Primeiro pedimos o prontuário médico dos postos de atendimento e da própria Santa Casa e verificamos que já existiam casos anteriores que essa criança tinha passado por atendimento médico, inclusive há poucos meses com uma fratura na clavícula. O pai biológico da criança foi chamado a depor. Não ofereceu informações relevantes, pois disse que não tinha contato com o filho já há quase 1 ano. Só que, para surpresa dos investigadores, havia um mandado de prisão expedido contra ele, que cumpria a pena no regime semiaberto por uma série de furtos e não obedecia às regras desse tipo de prisão. Adivinha? Saiu daqui preso também. A Polícia Civil ainda aguarda a conclusão dos laudos periciais e da análise do conteúdo dos celulares do casal. Concluída essa fase, nós chegamos à conclusão de que essa mãe tinha ciência do que acontecia, pelo menos de agressões por parte do padrasto contra a criança. E mesmo assim, seguiu deixando a criança aos cuidados dele e se omitiu, né? Quando uma pessoa que tem a obrigação legal de cuidar, como é o caso de uma mãe em relação ao filho, ela se omite sabendo que outra pessoa está praticando algo contra a criança, ela responde, a princípio, pela mesma natureza do que foi praticado. Leandro pode ser condenado a até 40 anos de cadeia. E Larissa responde aos mesmos crimes, como cúmplice. Ela está grávida de 2 meses do assassino e abusador do primeiro filho. É interessante a gente advertir as mães, né? As mães que têm filhos, principalmente filhos pequenos, e passam a se relacionar com outros homens, que fiquem muito atentas ao que acontece, né? Porque tudo bem, às vezes não dá certo com uma pessoa na vida, isso é absolutamente normal, segue a vida, se relaciona com outra pessoa. Mas quando se tem filho, especialmente filho pequeno, isso requer um cuidado especial, uma atenção especial. Pôr filho no mundo envolve uma responsabilidade.